Boa noite, bem-vindo a todos. É um prazer termos aqui mais um evento do programa Ciência às 19 horas. Hoje, por ser um evento especial, nós temos, na verdade, uma parceria, além das que a gente costuma ter nas palestras de divulgação científica, com o Centro Cultural da Prefeitura do Campus São Carlos, aqui a Ângela é a coordenadora do centro, que nos deu um grande apoio à realização desse evento, né? Também ao grupo coordenador das atividades de cultura e extensão do Campus de São Carlos, né? E também nós tivemos apoio em divulgação do projeto Contribuinte da Cultura, né? Além dos patrocinadores usuais, né, do nosso programa, que é o próprio IFSC, o CEPOF, o INEL, o SOITEV, o CDMF, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e o IA, o Instituto de Estudos Avançados aqui da USP, né? Além da divulgação com a Rádio Universitária, a Rádio UFSCar e a PTV. Bom, esse evento é uma coisa que a gente tem pensado já há algum tempo, né, de abrir o Ciência às 19 horas para temas musicais, né? E hoje é o primeiro evento, né, dessa categoria que a gente está realizando e que foi possível graças a essa parceria com o Centro Cultural e o Grupo Coordenador de Atividades de Cultura e Extensão aqui do campus, né? Bom, eu não vou me alongar muito, mas eu gostaria de apresentar os dois músicos e o que motivou, na verdade, a palestra, que agora é um recital palestra, é o lançamento do livro do Toninho Carrasqueira. Inclusive hoje, após a palestra, ele vai estar autografando o livro, aqueles que quiserem, é só se dirigir aqui, ele adquiriu o livro e ele vai autografar para vocês, ok? Então, é um evento de lançamento do livro do Toninho aqui em São Carlos, né? E a palestra sobre o tema do livro, né, que é o aprendizado de música, e além do recital com a Heloísa e o Toninho. Então, deixa eu falar algumas palavras só para apresentar. Eles não dispensam, na verdade, apresentações, mas deixa eu falar algumas palavras sobre isso. Bom, primeiramente, a Heloísa Fernandes é uma pianista e compositora, né? E ela vem sendo descrita pela crítica como lírica e luminosa, além de categorizações. É o que diz Tim Page no The Post and Courier, do Charleston, nos Estados Unidos. Com repertório centrado em sublimes interpretações e criações instrumentais da música popular da brasileira, é uma das 5 finalistas premiadas no Prêmio Visa de Música Brasileira. Ela tornou-se conhecida no Brasil e exterior, consolidando sua carreira profissional através de pesquisa da cultura popular, que abastece suas composições como fonte catalisadora e inspiradora. Com participações de grandes e renomados instrumentistas, como Naná Vasconcelos e Zeca Assunção, e um repertório de composições próprias e arranjos para temas de Caetano Veloso e Pixinguinha, que fez o seu primeiro álbum, que chama Fruto, foi aclamado pela crítica nacional e internacional. Em seu segundo álbum, Candeias, a pianista criou novas composições, tendo como ponto de partida as melodias e ritmos nacionais registrados por Mário de Andrade em 1933, no livro Melodias Registradas por Meios Não Mecânicos. Aliás, esse foi um trabalho de pesquisa bastante longo dela, que culminou com esse lançamento do CD Candeias. E a Heloísa está construindo um trabalho sólido e de grande sensibilidade, realizando concertos no Brasil e no exterior. Entre eles, destacam-se os solos no Spoleto Jazz Festival, que é um dos mais prestigiados festivais de jazz nos Estados Unidos. E a turnê também nos Estados Unidos, nas cidades de Santa Cruz, Los Angeles, Nova York, Ann Arbor, Chicago, Washington e Detroit. Durante essa turnê, né, logo após se apresentar, recebeu o convite para gravar
lá nos Estados Unidos. E desse convite nasceu seu novo álbum intitulado Faces, gravado em Chicago, Illinois, no qual foram registradas suas novas composições e improvisações para piano solo, e que foi lançado agora, essa semana passada, no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Okay? Lançamento, na verdade, de um trabalho internacional da Heloísa. O Toninho Carrasqueira já veio algumas vezes já em São Carlos, acho que muitos de vocês conhecem ele. Ele é doutor em artes pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, onde ele é professor desde 2011. Não, ele foi doutor em 2011, e onde ele é professor desde 1986, desculpa. Na França, graduou-se no Conservatório de Versailles, em 1974, obtendo o Premier Prix de Flûte. E na École Normale de Musique de Paris, em 1975, onde ele obteve a licença de concerto. Carrasqueira é frequentemente convidado a lecionar em festivais brasileiros e ministrar masterclasses em universidades dos Estados Unidos, da Europa e da América Latina. Há uma larga experiência como professor, músico de orquestra e de estúdio, solista e camerista. Acrescentou, nos últimos anos, a de diretor musical, produtor e apresentador de programas radiofônicos. É presença constante nos palcos e estúdios de gravação, à frente de algumas das principais orquestras sinfônicas brasileiras, e ao lado de artistas de variadas tendências estéticas, como o Quarteto de Brasília, Egberto Gismonti, Flor Menezes, Ivan Vilela, Maria José Carrasqueira, Marluí Miranda, Maurício Carrilho e Neylor Proveta, entre muitos outros. E flautistas com centenas de concertos realizados em mais de 40 países, tem uma premiada produção fonográfica, que privilegia a música de compositores brasileiros e latino-americanos. Mas vai além. Com um repertório que engloba da música do período barroco à música eletroacústica, navega com a mesma propriedade pelos universos erudito e popular, tradicional e contemporâneo. Carrasqueira integrou durante anos a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo e a Orquestra Já Sinfônica de São Paulo. Ao longo de 15 anos também participou do Quinteto Villa-Lobos, período em que gravou 12 CDs e 3 DVDs dedicados a compositores brasileiros, e recebeu os prêmios Rival e Carlos Gomes, de melhor grupo camerístico brasileiro, além de indicações ao prêmio Grammy. Com o quinteto também realizou centenas de apresentações para crianças e adolescentes da rede pública de ensino, que, aliás, ele é muito carinhoso com isso. Okay? Então, uma salva de palmas. É um prazer receber aqui o Toninho Carrasqueira e a Heloísa. Bom, muito boa tarde e noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estar aqui em São Carlos, terra que sempre me recebeu com tanto carinho, e tenho amigos muito queridos. Então, a primeira palavra de agradecimento ao professor Luiz Agostinho, novo amigo. Me sinto muito honrado mesmo, estar aqui participando de um ciclo de palestras onde grandes sábios já se pronunciaram. O meu trabalho, na verdade, é muito humilde, é muito simples. Esse livro, na verdade, é a minha tese de doutorado, que foi pensada mesmo para ser um livro. Eu nunca pensei em ser um acadêmico, sou um músico, sou apaixonado pela música e tal. Isso já toma todo o meu tempo, e a minha vontade e tal, mas sempre fui professor. Desde garoto, meu pai era professor, então ele colocava os alunos mais velhos para ensinar os mais novos. Então, com 14 anos, eu já tive meu primeiro aluno e não parei mais. Então, o ensino, a educação, eu sempre fui apaixonado, sempre percebi que é um grande desafio ensinar. É um grande desafio, e a gente vive um momento onde, mais do que nunca, a educação é a única saída para essa catástrofe aí que a gente está vendo acontecer, não somente brasileira, mas planetária, Então,
essa coisa da educação, a formação dos jovens sempre esteve no meu coração, e o mistério do que é ensinar, o mistério do que é a cultura, como a cultura é passada, como o ensinamento é passado, e a importância da música na formação das crianças, dos jovens, e o absurdo da música ser retirada do currículo. Eu faço parte de uma geração onde toda criança, numa escola primária estadual, sempre estudei em escola pública. Naquele tempo as escolas públicas eram a referência da educação, né? As escolas estaduais eram maravilhosas, as municipais também, e toda a escola, todo o grupo escolar tinha um coral, um canto orfeônico, né? Aliás, uma iniciativa, projeto do Vila Lobos, lá atrás, ainda na era Vargas, e que perdurou até, acho que 68, né? Com AI-5, com os acordos do MacUSAID. Então muitas matérias foram retiradas do currículo. Eu lembro que eu no meu ginásio aprendi, a gente estudava latim, estudava francês, filosofia, a carga horária de geografia e história era muito maior, né? E a gente tinha música também, tinha música na escola primária. A gente tinha o coral, o canto orfeônico, e tinha também uma bandinha. Meu primeiro instrumento foi o triângulo. Então, e depois me entristeceu demais ver como a música foi retirada, não só a música, mas todas as humanidades, tudo que fazia a gente pensar mais amplo, ter uma concepção maior de mundo. Isso foi sendo retirado das nossas crianças, dos nossos jovens, e isso sempre me doeu demais. E por achar que, né, a música, as artes de uma forma geral, a dança, a literatura, a pintura, né, a poesia e a música muito particularmente, são necessárias para o desenvolvimento pleno do ser humano, da criança, do jovem, do adolescente, né? A música, tocar um instrumento, quando a gente toca um instrumento, a gente diz coisas que a gente não consegue dizer com palavras, né? Então acho que toda criança brasileira devia ter direito a tocar um instrumento, a cantar num coral, a 2 e 3 vozes. Certamente nós formaríamos seres humanos muito mais aptos a viver em sociedade de uma forma harmoniosa, pacífica, amorosa, solidária, né? Então esse livro tem a ver com isso, tem a ver com esses anos todos de reflexão. Então quando chegou na hora de fazer um doutorado, eu meio que tive que fazer um doutorado para não perder o emprego. Eu já era 26 anos professor na USP, já tinha formado alunos que estão nas principais orquestras brasileiras e tal. Mas falei, se não fizer um doutorado, você vai perder o trabalho. Eu falei, tá bom, mas então eu quero fazer uma coisa que seja útil, né? Não fazer somente análise de um concerto e tal, que não vai interessar muita gente. E eu percebi ao longo desses anos, eu estudei na França há muito tempo, e na época que eu estava na École Normale, eu estava lendo muito Paulo Freire, e eu ficava indignado também com a forma tão repressiva, como a repressora, como a música é ensinada. Eu falei, puxa, a música devia ser um espaço para a liberdade, né? Mas você é meio que enquadrado. Para tocar Mozart tem que ser desse jeito, para tocar Bach tem desse jeito. Eu falo, pô, mas como é que é esse negócio? Então eu sempre achei que a música tinha que ser um exercício de liberdade, né? De expressão, de criatividade, de alegria. Meu pai dizia muito isso, que a música ela é religiosa, ela nos religa uns com os outros, né? A hora que a gente toca, a gente tornamos-nos todos um, né? A gente vibra na mesma sintonia, e ao mesmo tempo ela nos religa com o espiritual. Acho que a música, a grande finalidade da música desde os primórdios, né, sempre foi fazer essa ponte com esse mistério que a gente intui, né, que é esse lado espiritual, essa coisa, esse grande todo, né? Agora, há 2 semanas a gente esteve numa aldeia Guarani, comovido com essa coisa do maiorzinho cuidar do menorzinho, todo mundo cuidar de todo mundo, não tem exclusão, não tem cadeia, não tem maluco, né? E a gente fala, puxa, quem que é o selvagem? Ninguém fala alto com ninguém, ninguém dá ordem para ninguém numa aldeia Guarani, e eles continuam a ser massacrados como há 500 anos atrás. A gente fala, puxa, quem que é o civilizado nessa história? Quem que é o selvagem, né? Então essas reflexões passam tudo por aqui, porque então tem a ver, aqui existe uma reflexão também sobre essa coisa do domínio da especialização, né? Onde a gente de repente fica
sabe tudo sobre um determinado assunto, mas não sabe nada sobre o resto, então não faz a ponte, não liga, né? Então acho que o ensino da música ele tem que contemplar essas diversas outras áreas do conhecimento. A música tangencia a filosofia, a educação, a religião, a medicina, né? Eu tenho tocado muito em hospitais também, impressionante a força da música. No hospital é que você de repente se dá conta para que serve a música, né? É muito forte, como a música às vezes parece que a gente chega no hospital e vê aquela coisa a egrégora dos pensamentos, dos sentimentos de medo, de preocupação, de dor, de isolamento, né, de solidão, e de repente a gente toca e aquilo, parece que a música sopra aqueles pensamentos, toda aquela preocupação toda, e vem uma coisa boa, agradável, e todo mundo fica feliz, os próprios enfermeiros choram, os médicos, os pacientes agradecem como se fôssemos anjos que tivessem vindo do céu, né? Então eu acho que a música é uma coisa muito importante e tem uma contribuição muito grande a dar para a humanidade, para cada um particularmente, e também para a sociedade como um todo. E aí, então esse livro ele passeia por essas diversas reflexões, não é? Então tem uma parte que é dedicada a essa coisa do intérprete musical, e que ao mesmo tempo que ele entra em contato com o pensamento de gênios da humanidade, como João Sebastião Bach, Mozart, Beethoven, Villa-Lobos, Pixinguinha, ao mesmo tempo ele, no seu trabalho diário com o instrumento, ele entra em contato consigo mesmo, né? O som que sai de um instrumento, no fundo, é o som que está saindo da sua alma. Se você está se sentindo inseguro, o teu som sai inseguro, né? Se você está se sentindo feliz, o teu som sai feliz. Então, e ao trabalhar o controle da emissão do ar, por exemplo, no caso de um flautista, o controle do peso dos dedos, no caso do pianista, do arco, no caso do instrumentista de cordas, ele está trabalhando ali um equilíbrio do seu próprio ser. Então, o estudo da música, ao mesmo tempo que nos coloca em contato com o pensamento desses grandes gênios da humanidade, com a inteligência e a sensibilidade dessas grandes figuras, também nos leva para dentro. Então é uma forma de autoconhecimento. Então eu aconselho a todo mundo aí tocar um instrumento, só para saber um pouquinho, porque o livro fala muito da coisa específica, da linguagem específica de música. Quem estuda música ou já estudou, só para ter uma ideia, levanta a mão, por gentileza. Oh, que beleza, todo mundo, que maravilha de cidade, viva, então tá bom. Então todo mundo vai entender que eu vou falar. Bom, então esse livro tem a ver com tudo isso, e tem a ver então com essa coisa a maioria das nossas escolas. Para a tese eu fiz uma pesquisa grande sobre a metodologia empregada nos conservatórios e universidades brasileiras, né, no ensino da música, e nós vimos que a maioria dos métodos empregados nas nossas escolas foram elaborados no século XIX, ou primeira metade do século XX. Portanto, muito eivados, muito influenciados pela mentalidade da Revolução Industrial, né? O Conservatório de Paris surgiu em 1795, né? Então, onde esse pensamento, a Revolução Industrial gerou todo um pensamento, uma visão do mundo, né? Como o mundo como uma máquina, né? Uma máquina, e o ser humano, o organismo, também como uma máquina perfeita, né? E então isso gerou consequências em todos os domínios do conhecimento humano, essa forma de pensar. E também nos métodos, né? Nos métodos onde ali o músico é meio que treinado, ele é treinado para uma das etapas de uma linha de produção, né? Onde por exemplo, na indústria automobilística, quem faz o pneu não precisa saber como funciona a parte elétrica, quem faz a parte elétrica não precisa saber como funciona a pintura e tal. Então, os métodos dos instrumentos, por exemplo, eu fiz para os instrumentos melódicos, né? Os instrumentos melódicos são aqueles que só tocam uma nota de cada vez, diferentemente do piano, de um cavaquinho, de um violão, de um acordeão, que são instrumentos que tocam acordes, várias notas ao mesmo tempo. Então, a gente que estuda instrumento melódico, a gente tem uma dificuldade danada em pensar em acorde, em pensar na harmonia, né? Então, há quem diga que quando a gente não pensa na harmonia na música, é como ver em duas dimensões, né? A harmonia dá uma profundidade, dá uma outra dimensão que ela é fundamental na música. No entanto, como esses métodos eles visam que você
deveriam treinar para você tocar numa orquestra, basicamente é isso, ou mesmo para ser um virtuoso. Então você não precisa compor, você não precisa entender como é feita a música, né, como ela é construída e tal, tem um pouco essa mentalidade, diferentemente do que acontecia antes da Revolução Industrial, no período barroco, né, aí século XVIII, XVI, XVII, todos os músicos compunham, né, todos os músicos compunham, arranjavam, improvisavam, preludiavam, né, isso se perdeu. Tem um filme lindo do João Moreira Salles, feito com o Nelson Freire, não sei se vocês já viram. Se não viram, procurem ver, é maravilhoso. Cada vez que eu vejo aquele filme eu choro. Ele é muito bonito. E onde o próprio Nelson Freire, esse gênio, esse artista maravilhoso, ele confessa a sua frustração em não improvisar, né? E como ele admira os grandes pianistas de jazz, né? Com aquela alegria toda, né? Aquela liberdade. E então o Nelson Freire também veio nessa linha de pensamento, né? Os métodos, né? Inclusive pianistas, né? Para minha surpresa, né? Que trabalham com acordes, então tem todas as condições para entender a música e para compor em cima, mas mesmo os próprios pianistas, eles têm essa dificuldade, que no meu entender é fruto justamente de uma metodologia que tem a ver com essa mentalidade da Revolução Industrial. Então, essa é uma das lacunas mais importantes que eu percebi nessa metodologia, e como consequência, não existe nenhum estímulo à criatividade. Os métodos são todos baseados numa repetição, você fica horas e horas e horas ali repetindo uma passagem. Quer dizer, a repetição ela é necessária, mas acho que ela deve ser criativa, assim como na natureza, todo dia o sol nasce, o sol se põe, mas cada dia é diferente do outro, né? Então essa coisa da repetição, dos ritmos, dos ciclos, isso existe na natureza, nós somos natureza, mas é preciso que ela seja criativa. Acho que quem não cria não é feliz. Basta olhar as crianças, elas criam o tempo inteiro, brincam o tempo inteiro, e é brincando que a gente aprende. Então essa é outra do pensamento, dos eixos fundamentais, é aprender de uma forma lúdica, brincando. Então eu parti do princípio, bom, se a música é uma linguagem, e se a gente improvisa e cria as frases, como eu estou aqui improvisando, é porque eu tenho um domínio da linguagem. Então como é que eu, enquanto músico, eu também não improvisava, também não compunha antes de fazer isso aqui. Então eu fui o objeto da tese, virou uma tese porque eu comecei a compor com essa. Eu falei, bom, se você entender o domínio, entender os elementos da linguagem, se tiver eles incorporados, você vai saber compor. Foi um desafio para mim, porque eu não compunha, mas eu né, a partir dessa lógica, falei, bom, só se eu compor, isso aqui vai virar uma tese mesmo, que é o trabalho didático, eu sei que é, mas para virar uma tese tem que provar alguma coisa aqui. E acabou que eu consegui compor, vocês vão ouvir algumas coisas aí, modestas, mas que dizem alguma coisa, né? Então nessa história eu acabei criando muitos exercícios, estudos, prelúdios, sempre com o objetivo de ser somente um exemplo para o aluno. A ideia é que o aluno, ele mesmo cria os seus próprios estudos, seus próprios exercícios, seu próprio material didático, assim como as crianças inventam brincadeira para desenvolver o que elas estão precisando desenvolver. Então acho que a gente invente, crie, brinque, estude, cria. Então é um estudo com criação de conteúdo, né? Tem muito a ver com o pensamento do mestre Paulo Freire, quando ele diz: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção, ou a sua construção. Então esse é um pensamento chave desse trabalho aqui. Ele também diz: não temos dizer que inexiste validade no ensino de que não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o que foi ensinado, né? Então eu coloco aqui numa parte, reitero que, embora reconheça o imenso valor dos vários métodos tradicionais utilizados em nossas escolas, penso ser necessária uma mudança de enfoque em seu estudo para corresponder às expectativas, necessidades e características culturais do estudante brasileiro de hoje. Sem perder de vista os objetivos propostos por seus autores, é possível ampliar sua abrangência a outros aspectos do fazer musical e revelar e aprofundar o estudo de conteúdos que, embora subjacentes a esses trabalhos, não foram explicitados e passam despercebidos
estudante. Além disso, concordando com Paulo Freire, creio que o aprendizado deva se realizar com a criação de conteúdo, gerando espaço para o desenvolvimento de uma personalidade artística própria, que não existe no aprendizado baseado apenas na repetição. Bom, aí, tendo em mente que ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo, eu criei estudos. Esses estudos justamente ilustram os diferentes elementos da linguagem musical. Então, eu elenquei quais são esses elementos nessa linguagem que começou lá atrás, né, com as flautas de bambu, né, depois com os instrumentos de percussão e tal. Então, falei, quais seriam as primeiras escalas, né? Então, a gente vê que a escala pentatônica maior está presente em todos os cantos do planeta. Está presente na África, está presente nas Ilhas Britânicas, nos Andes, na China, muitas vezes é chamada de chinesa, a pentatônica maior, né? Aliás, tem um vídeo maravilhoso com o Bob McFerrin. Vocês já viram, né? Sensacional. Mostrando como essa pentatônica está lá no nosso DNA, né? Ele faz, vocês não viram, procure no YouTube. Bob McFerrin e pentatônicas. Então ela está lá, acho que no tempo da Pangeia, ainda quando nós todos éramos uma única pequena família, né? Acho que todo mundo cantava em pentatônica maior. Então essa foi a primeira escala, assim, né? Bom, então esses estudos, eles ilustram a utilização dos diferentes intervalos, escalas, acordes e seus encadeamentos. Então os alunos serão estimulados a improvisar, brincar e compor com esse material, que será apresentado de forma lógica e com complexidade crescente. Cada elemento acrescentado será objeto de novos improvisos e composições, para os quais o estudante criará suas próprias melodias, frases e períodos, incorporando figuras de dinâmica, articulação, acelerando, ralentando, padrões e células rítmicas próprias. Veremos a intersecção entre elementos modais e tonais, com empregos de escalas modais na criação de melodias inseridas sobre os acordes, que é um conceito muito usado pelos jazzistas, né? A escala do acorde, que te permite compor, improvisar. Aí, para o estudo dos acordes em diferentes ciclos, serão usados gráficos circulares, formando mandalas, antigos símbolos, né, que estimulam a sua concentração. A sua utilização visa criar condições de calma e atenção favoráveis ao esforço cerebral. Então essa aí já é uma mandala. Eu lembro que tudo começou a mudar para mim. Eu já era primeiro flautista sinfônica, concertista internacional, mas não improvisava nada, só tocava parabéns a você num tom. Se pedisse para tocar no outro tom já me atrapalhava. Pois é, essa coisa, né? Se qualquer concerto colocasse na minha frente eu saía lendo. Mas para tocar de ouvido ou entrar numa roda de choro, de samba, eu morria de vergonha. Isso acontece com todo mundo que aprendeu dessa forma, né? Eu falo, mas meu Deus do céu, eu vou precisar de anos de terapia, porque eu sempre fui um cara criativo, gostava de jogar futebol, dançar, jogar capoeira, e sempre brincando, criando, né? Como é que na música, que eu sou considerado um bom músico, como é que eu sou tão travado assim, não consigo sair do lugar? Então, essa coisa eu fiz para mim mesmo, vou confessar para vocês, não falem para ninguém, eu fiz para eu mesmo aprender, né, e desenvolver coisas que eu não estava conseguindo. E aí o Goethe, ele fala assim, na hora que você tem um sonho, vai atrás dele, né, tem coragem para tentar realizá-lo, parece que a providência te coloca no teu caminho coisas para te ajudar, né? Então, de repente, eu comecei a estava olhando para o ciclo das quintas que eu desenhava ali, para entender essa coisa dos 12 acordes maiores e menores. Eu falei, sempre gostei de mandalas, né? E a gente olhando para as flores, ou para o céu, ou para o olho da mulher amada, sempre vê ali uma mandala, né? Elas estão presentes em todos os lugares, né? E as mandalas são muito usadas, como terapeuticamente, né? Elas trazem a gente de volta para o centro e tal. Então eu comecei a pensar nessa coisa aí dos acordes e tal, e várias mandalas vieram à minha mente. Então, vamos ver o que eu botei aqui no PowerPoint, que eu já esqueci tudo. Bom, exatamente isso. Então, esse trabalho consiste basicamente na elaboração de uma leitura. Isso aí. Beleza, já falei tudo isso. Então é isso. Seus eixos fundamentais são estímulo à criatividade, a proposta de um amplo entendimento da linguagem musical
E uma coisa que eu não falei ainda, então, o maior contato com a música brasileira, né? E parte do princípio que o aprendizado é fruto da observação e da experimentação, aí ó, lado científico, e que a improvisação justamente é uma ferramenta essencial para a experimentação, né? A improvisação que vira um mito, né? De repente uma coisa, pô, mas fulano não improvisa, eu não consigo improvisar. A improvisação, ela está presente no comportamento humano o tempo inteiro a gente está improvisando, né? Então a gente deveria ser capaz de improvisar com a música também, mas aí então precisa ter um conhecimento mínimo dos elementos da linguagem para poder brincar com eles, né? Aí então falo das mandalas. Aí, então essa coisa da música brasileira, né? Por que esse preconceito com a música brasileira? Por que o preconceito com a música popular? Né? O Mário de Andrade lá atrás ele já fala, pô, a música popular é a mais forte criação da cultura brasileira, né? A música popular brasileira é admirada no mundo inteiro, né? Reverenciada, de uma riqueza enorme, né? Há alguns anos atrás eu tive a felicidade de participar de um trabalho chamado Princípios do Choro, uma série de CDs lançados pelo Biscoito Fino, que é uma coisa maravilhosa. Se puderem, vão atrás. São 15 CDs com compositores brasileiros nascidos antes de 1870. Então meio que um elo perdido assim da nossa memória musical, porque a indústria fonográfica só surgiu no começo do século, né, em 1902, em 1901, 1902, então o pessoal do século XIX não gravou, e pouco se editou também, mas eles escreviam nos caderninhos de música. Olha, meu pai tinha muitos caderninhos de música, vocês devem ter, seus pais, avós, os caderninhos de música, né, com as valsas, os choros, as rancheiras, né? Então nós gravamos 15 CDs, com mais de 50 compositores só que moravam no Rio de Janeiro, nessa época, coisas maravilhosas, coisas lindas, né? Eles ainda não chamavam de choro, era tudo polca. A polca que chegou no Brasil em 1846, de repente ela deu uma forma, que é essa forma do choro tradicional, da valsa tradicional, essa forma rondó, com 3 partes, A, B, A, C, A, né? E também tem essa coisa da métrica, né? Geralmente na polca são 16 compassos cada parte, né? Então são 4 frases de 4 compassos. Tem essa coisa, né, da simetria e da métrica que propicia então as rimas musicais, né? E a polca então deu essa forma, uma das matrizes mais importantes da música popular urbana brasileira, né? Mas então a gente vê, voltando a essa coisa do porquê que a música popular está ausente, não está na universidade, não está, agora começa a vir, né? Porque é de uma riqueza tão grande, mas tão grande, né? Harmônica, melódica e rítmica, né? Que não pode estar de fora. A única coisa que explica que está de fora é o preconceito contra a cultura popular de uma forma geral, né? Quer dizer, isso ainda é reflexo daquela mentalidade colonizada, né? Dizendo que o que bom é que vem de Portugal, quer dizer, hoje o bom é o que vem dos Estados Unidos, ou da Alemanha, ou do Japão, né? Dos centros economicamente mais fortes. A situação economicamente mais forte porque levaram o ouro daqui também, né? Tem tudo isso. Se um dia a gente for ver a dívida, de quem que é a dívida? De onde é que veio o ouro que permitiu a Revolução Industrial, por exemplo, né? E a prata, né? Se não da América Latina, não é? Basta ler Galeano para a gente ter um pouco de ideia, né? Bom, então eu acho fundamental que a música popular esteja. Então esse trabalho aqui também, ele propõe essa coisa. Então nas composições, aliás, hoje eu vou ter uma alegria enorme de estar aqui ao lado de uma artista maravilhosa, que é a Heloísa Fernandes, que já foi anunciada, e a gente vai tocar aqui algumas valsas, choros e baiões, né? E justamente uma das coisas que a gente propõe aqui para o entendimento da harmonia, dos acordes, é o emprego das cifras. Todo mundo já ouviu falar das cifras, né? Então as músicas de jazz vêm só com a melodia e cifras, ou o choro também, né? Então a Heloísa, por exemplo, é um exemplo maravilhoso, né, do músico completo, né, que lê todas as peças, toca barra maravilhosamente, mas também você coloca um choro, uma valsa só com a cifra, e ela faz melodias incríveis, harmonias, contrapontos e tal, só com aqueles símbolos dos acordes, né? Enquanto eu fico ali malemar lendo a melodia, vocês vão ver o que ela faz com o resto. Aí uma valsa singela vira uma coisa maravilhosa.
Bom, e aí então o livro acompanha um CD autoral, justamente onde eu proponho, para mostrar, ilustrar um pouquinho como é que a gente trabalharia com esses elementos, né? Então sempre de uma forma artística, que não seja nunca um mero exercício banal, bater na máquina, mas que sempre ele seja carregado de expressão, né? Que ele seja carregado de sentimento, que você queira dizer alguma coisa. Por exemplo, no momento dos modos, né? Que são essas escalas, antes da harmonia, o conceito de harmonia surgiu no século XVII, por aí na Europa, né? Então a música europeia hoje é tonal, digamos assim, mas antes era modal. Em muitas partes do planeta ainda é modal, né? Não se pensa verticalmente, mas se pensa horizontalmente, como várias vozes conversando, né? Bom, o que mais que eu queria mostrar para vocês? A coisa das mandalas, né? Ilustrando os elementos da linguagem musical. Vocês estudaram música, estudam? Vamos abrir aqui isso aí. Então, para o entendimento das escalas de acordes e tal, a gente passa primeiramente pelo entendimento dos intervalos. Então ali tem um gráfico com os intervalos complementares, né? Então a segunda menor e a sétima maior, segunda maior e sétima menor, vai possibilitar o entendimento da construção das escalas. E aí então, isso aqui era um subterfúgio que meu pai ensinava para ensinar os alunos. Então, em vez de ele falar, olha, nós vamos estudar aqui os intervalos, escala, não sei o que, ele fala, olha, vou te ensinar, vou te mostrar o peixinho amigo da escala, o peixinho amigo do intervalo. Eu dava aula para criança, todo mundo tem uma criança lá dentro, né? Então toda criança gosta de bichinho e tal. Eu falo, olha, então ele ficava com a caneta, ele desenhava a escala, né? Eu falo, olha, vou fazer, onde eu puser o lápis em cima, você vai tocando a nota, né? Dó, ré, dó, mi, dó, fá, dó, sol, dó, lá, dó, si, dó, dó. Aí ele falou, peixinho, que negócio de peixinho? Aí ele voltava, dó, si, dó, lá, dó, sol, dó, fá. E aí fazia o rabinho, olha lá o peixinho amigo da escala. Aí a criança todo dia falava, seu João, quero tocar o peixinho. Aí tocava o peixinho e ficava craque na escala, nos intervalos. E o peixinho me acompanha até hoje, é sempre meu aquecimento é com o peixinho. Bom, aí a escala pentatônica, aquela lá que eu presumo que seja a escala da primeira... Opa, sumiu tudo aqui, o que aconteceu? A pentatônica maior. E ali já colocamos ali um símbolo do A1, já abrindo então para os hindus, é o som primordial. Na mitologia guarani também tudo começou com um som, o som primordial, né? Começou era um som único que se transforma em vários, né? Com sons harmônicos. Então a pentatônica ela é formada por uma superposição de quintas, né? Você construir em cima do si bemol, vai ter o si bemol, o fá, o dó, o sol e o ré. Quinta superposta, que depois a gente vai trazer tudo para o mesmo plano. Então ali a pentatônica ela pode começar em qualquer uma das 12 notas, essa é a pentatônica maior, né? Podendo começar em qualquer uma das 12. E aqui então isso aqui é um trabalho para flauta do Marcel Moise, que todo flautista estuda todo dia, né? Mas então ele passa primeiro por escala cromática, depois ele aumenta o intervalo, mas aí você conversa com um flautista, pega um aluno que toca isso aí há 10 anos todo dia, e fala, bom, então toca aí uma escala de tons inteiros. Fala, escala de tom inteiro? Abre um olho, fala, como você não toca o exercício do Moise? Eu falei, eu toco, mas aí que tal? O Moise construiu, por exemplo, esse trabalho aí de sonoridade sobre uma escala de tons inteiros, mas ele não fala isso, e nem mostra essa escala. Então o aluno fica 10 anos ali, então essa parte chama-se revelando não revelado. Ele passa 10 anos tocando esse negócio e não sabe que é uma escala de tom inteiro. E aí uma dessas férias, alguns anos atrás, eu parei e falei, vou estudar todas as 37 escalas de tons inteiros. Achei que tinha um monte, né? Aí eu fui descobrir que só tinha 2. Falei, pô, como é que ninguém me falou isso? Aí eu te boto essas 2 no dedo uma semana e pode vir tom inteiro pela frente, né?
Então você vai tocar a música de Debussy, do Ravel, todo o começo do século XX, francês sobretudo. Essas escalas estão lá. E aí veio a coisa do gráfico. Então ali tem as 12 notas e a escala de tom inteiro essa bonita estrela aí de 6 pontas, as duas escalas, né? Uma começando no Dó, que é a mesma, então a escala de tom inteiro de Dó é a mesma de Ré, né? Começa, certo? Aí outro intervalo do Moisés é o intervalo de terça menor. Então os alunos tocam tudo isso aí a vida inteira. Falam, bom, então toca um acorde diminuto. Falo, acorde diminuto? Como, professor? O que é isso? Pois é, se você superpõe terças menores, vai dar essa figurinha aí. São estruturas simétricas, né, que se fecham na oitava, o mesmo tipo de intervalo. Olha, pensei também que tinha lá uns 37 acordes diminutos, só tem 3. Então, olha, opa, volta. Olha que bonito o acorde aumentado. A trindade, o triângulo perfeito, né? É o acorde aumentado, também uma estrutura muito usada no século XX. Então, são formas de ilustrar, né, os elementos da linguagem musical. Olha aí, os 4 acordes aumentados. Então, o aluno já vai estudando aquilo, em vez de só ficar lendo e repetindo, ele já vai falar, bom, então esse é o acorde aumentado, então vamos brincar com ele, vamos criar, né? Então, foi o que eu fiz aí, depois fui criar aqui alguns exercícios, justamente isso aí é uma outra estrutura, superposição de 2 acordes diminutos, que dá aquela escala diminuta. Para ilustrar essa escala diminuta, eu olhei para o ladrilho lá de casa e falei, é isso aí que eu quero. A escala diminuta está no ladrilho. Aí a Mônica Raibara, que é uma artista plástica muito querida, mestre de Tai Chi Chuan, tal, ela que fez essas imagens bonitas aí, as 3 escalas diminutas, escalas octatônicas, que o Scriabin chamava de escala mística, acorde místico, né? Então ela tem aí, cada escala dessa tem vários trítonos, né? Então toda a música do século XIX. E aí então ilustrando aquela coisa da escala do acorde, né? Escalas que se encaixam nos acordes. Então a gente tem 2 acordes aumentados ali superpostos que formam juntos, eles formam uma escala de tons inteiros. Olha aí, então um acorde aumentado é um triângulo, né? A gente junta os 2 triângulos. E curioso é que, de repente, olhando, a gente vê que alguns desses símbolos já estão presentes na humanidade, né? Em diversas religiões, filosofias e tal. Então aí fala, pô, será que a música é uma linguagem cifrada e que esses caras, são grandes gênios, grandes espíritos iluminados, evoluídos, que estão contando coisas através da música e a gente não está percebendo, né? Opa! Quer dizer, então é muito interessante essa coisa, né? Então fui brincando, por exemplo, aí criei uma série chamando para o estudo dos intervalos, falei, então essa série chama-se Só Vale, então chama de Divertimentos Descobertas, né? Então tá ali a Só Vale semitom, então é a escala cromática, né? Onde é que ele está? Então isso aí é um exercício que está gravado aqui no CD, que de repente eu posso até tocar para vocês, se eu achar onde é que ele está aqui no livro. Divertimentos Descobertas. Então, propondo, né, tocando e... Então essa coisa da brincadeira, né? Toco esse aí para vocês? Olha lá. Será que segura essa imagem aqui? Só para ilustrar a brincadeira, né? Então a ideia é o aluno... já estava. Na verdade, se ele quiser, ele toca como está escrito, né? Mas ele pode, no momento que ele quiser, ele pode sair improvisando, mas só vale meio tom. É aquela coisa da brincadeira, tem uma disciplina aí, né? Para ele improvisar com isso. Vocês estão rindo, vocês tocam, né? Parece fácil. Então eu vou tocar o que está escrito e, de repente, em determinado momento, se der vontade, aí você sai brincando, mas só vale semitom. Se eu tocar alguma coisa que não for semitom, vocês podem tacar ovo.
Não vale errar também, não tem erro, né? Se por acaso você está ali brincando, só vale semitom, de repente tocou, saiu uma terça, não sei o que, fala, tudo bem, olha só, fica bonita a terça, e volta para o semitom. Não tem professor batendo na mão da gente porque está errado. Essa é que é a ideia, é aprender brincando, né? Vamos ver, tem um bonitinho, por exemplo. É isso aí. Esse aí só vale o quê? Vamos ver, quem que descobre ali? Qual é o intervalo? Quer dizer, só vale cromática, certo? Semitom, e tem ali uma das estruturas simétricas, que é o intervalo de... Qual é o intervalo? Dó, Mi. Por exemplo, tem um arpejo ali, não tem? Tem um arpejo aumentado. Tem um Dó aumentado ali. Dó, Mi, Sol sustenido, Dó. É um intervalo de terça maior, certo? Então só vale terça maior e semitom. E eu fiquei feliz da vida fazendo com esse negócio, porque o que eu toquei agora parece música, não parece? Né? Tem a criou, chamou a atenção, ele segura, né? E ele diz alguma coisa, e é uma brincadeira, né? É um divertimento justamente, e é uma descoberta. O gostoso é aprender descobrindo, não é? Você não tem obrigação de saber. Você fica feliz de descobrir e aprender. Essa faz toda a diferença, né? Porque é incrível como no ensino da música a gente tem uma coisa repressiva, e deve ser o contrário, deve ser para alegria, né? Porque a hora que você tocar, você está feliz, né? Você não está travado, preocupado, vou errar, né? Não sei o quê. Tem que tirar essa carga, esse ranço. A ideia é ficar feliz e deixar as pessoas felizes, né? Essa que é a ideia. Então ali a brincadeira... Opa, se apagar não vou conseguir tocar. Então aquele ali só mais tem com todos os intervalos, né? E a ideia é tudo curtinho para o aluno criar o dele e ele brincar com isso a hora que ele quiser, voltar para o trabalho. A ideia é essa coisa, a gente ensina pelo exemplo, né? Então para mostrar como é possível, até eu que nunca tinha composto nada, então eu compus umas brincadeiras partindo de princípios muito claros, né? Utilizando estruturas que foram especificar aquela coisa da observação e da experimentação. Então você observa, o intervalo terça maior é isso aqui, ele forma tal. Agora vamos experimentar, vamos brincar com ele, né? Então na hora de só vale terça maior, você tem que parar e pensar. Não está escrito. Se eu estou num Dó, eu vou para onde? Se eu subir, eu vou para um Mi. Se eu descer, vou para um Lá bemol, né? Então, quer dizer, aí você vai trabalhando esse reflexo e essa consciência, né? Porque você pode pensar quer dizer, todos têm o nosso lado intuitivo e o lado analítico, né? E a gente é bom trabalhar com os dois. Nenhum dos dois é superior ao outro. Todos os dois são importantes, né? Em princípio é desenvolver todo o nosso potencial. Essa é a ideia, o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, né? Então tocar de ouvido, tirar de ouvido, mas tirar também analisando. Então pegar a coisa da transposição, pega uma frase e transpõe para vários tons, pensando, né? Bom, ela está em Fá maior,
mas ela começou no 5º grau, foi para o 3º grau, então seu transporte para Sol maior, como é que ela vai ficar? Essa coisa, né? Que é uma coisa, na verdade, muito simples, que os métodos de jazz já usam e tal, mas também sempre direcionado para o jazz, para que você faz o que você quiser, para você ficar livre, né, confortável, incorporar esses elementos e colocar a teu serviço. Então vou tocar mais esse aí sozinho, aí a gente vai para a parte mais gostosa. Então, só vale terça maior, né? Está no CD. E no CD, então, o CD, modéstia à parte, ficou muito bonito, porque tem a participação de grandes músicos, da Heloísa Fernandes, do Gabriel Levi, que é um excelente acordeonista, compositor, do Luiz Bastos, percussionista, e do Guilherme Sparrapan, violonista. Então o CD está encartado no livro, mas ele também funciona sem o livro. Bom, então esse aí, né? Estou na frente? Sequências de acordes, essa é a ideia, acho que está explicado, né? Então acho que a gente tem alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Entendido? Bom, então acho que a gente pode passar para a parte mais gostosa. Então, eu vou chamar a Heloísa e nós vamos tocar, então, algumas músicas aqui que tem a ver com o trabalho do livro, e depois a gente toca outras coisas também, se vocês quiserem. Tá bom? Então, Heloísa Fernandes. Que bom. Então essa primeira música é uma valsa. Eu chamei de valsa das apogiaturas. Uma valsa brasileira. Foi o que eu escrevi aqui.
como nós temos as escalas, os acordes e tal, a gente tem notas que não pertencem aos acordes, né, que são as notas de passagem, as apogiaturas, os retardos. Então esse aqui é um livro um pouco de teoria também, mas sempre de uma forma muito prática, né? E sempre ilustrando qualquer assunto, né? Então essa valsa tem a ver com essa coisa da linguagem brasileira, da música popular brasileira, né? E ela ilustra justamente as apogiaturas, que são notas que não pertencem aos acordes, e que é fundamental que a gente saiba o que é uma apogiatura e como tocá-la. Por exemplo, a gente tocar um concerto de Mozart, se a gente não perceber o valor expressivo das apogiaturas, né, você não consegue interpretar. Esse domínio da linguagem, ele é fundamental para você poder ter uma interpretação à altura da inteligência dos compositores. Então, por isso eu acho muito importante que o intérprete tenha um domínio, tenha um entendimento, né, da linguagem musical. Então essa singela valsa saiu bem seresteira. Enquanto as duas primeiras partes ilustram o emprego das apogiaturas, a terceira parte, contrastando com a tristezura das outras, veio alegrinha, ilustrando acordes e notas de passagem. É a faixa 30 do CD que nós gravamos. Brasil.
estudo dos modos, a gente viu que existe um modo, que é o, a gente pode pensar como começando no quinto grau de uma escala menor harmônica, que é um modo conhecido como modo otomano, também chamado de escala judaica e também chamado de escala espanhola. Como, né? Como é que pode? Aí é interessante essa coisa, e aí você vai olhar para a história e vai ver que os árabes ocuparam a Península Ibérica durante 800 anos, né, justamente antes dos portugueses e espanhóis virem para cá. Então, e onde essas três culturas conviveram, por vezes de uma forma exemplarmente harmoniosa e pacífica. Os cristãos iam rezar nas sinagogas e mesquitas e vice-versa, né? Então, com base nessa escala, eu lembro que nesse momento eu estava nos Estados Unidos, estávamos se preparando para invadir o Iraque e tal, estava tocando num festival, e estavam essas reflexões todas, né, sobre a paz. Eu já estive em Israel algumas vezes, sempre é maravilhoso e dolorido ao mesmo tempo, né? É terrível, é lindo e horroroso. Então, aí eu pensei numa música com essa ideia de prece, né, que eu chamei de prece pela paz na Palestina, pode ser prece pela paz no mundo, né, e então ela tem três partes. A primeira parte ilustra o emprego justamente de um acorde meio diminuto, com um modo loco como escala do acorde. Aí a segunda parte é um acorde aumentado, e a terceira parte então é esse modo qual eu falei.
Falar aqui. Beleza. Bom, esse é o nosso jeito de rezar. Mas a gente também reza de alegria. Vamos tocar um baião? Não é? Beleza. Então, deixa aqui, né? Vou deixar ligado? Beleza. Segura um pouco aí. Lá em casa a gente tem uma turma de amigos, agora está chegando o Natal, e a gente tem sempre essa coisa do amigo secreto, né? Só que a brincadeira, a gente não pode comprar o presente, você tem que fazer o presente. E aí é uma coisa muito bonita, porque já tem muitos anos, então a gente já viu o bebezinho chegar, hoje já estão os moçons, já viu outros que já foram embora e tal, e é sempre muito emocionante. E aí um dia eu caí com o Pedrinho, que na época tinha uns 13 anos, ele estava começando a tocar violão e tal, e no ano anterior ele tinha feito um presente tão lindo para mim, e eu fiquei feliz de ter escolhido ele. Então, como ele estava tocando violão e tal, e ele gosta de música brasileira, eu fiz um baião para ele, o baião do Pedrinho. E eu estava fazendo essas coisas. Então, o baião do Pedrinho, dedicado ao amigo Pedro Vidal, ilustra os modos mixolídio e mixolídio com quarta aumentada. Ele possui 4 pequenas partes com algumas curiosidades. Na segunda parte, a melodia caminha cromaticamente. E na terceira parte, o mixolídio com quarta aumentada, ele caminha por graus conjuntos, com exceção do compasso 34. E os improvisos acontecem numa sequência de terças menores. Ele também está no CD.
Obrigado. Está fazendo sério? Está com uma coisa para nós? A Heloísa acabou de lançar um CD maravilhoso, gravado nos Estados Unidos. Ela foi tocar num lugar, o cara ficou absolutamente encantada com ela, tocando num piano Fazioli. E ele falou, não, você tem que gravar nesse piano para todo mundo ouvir como esse piano, o som desse piano é bonito. Aliás, a gente quer agradecer demais ao professor Luiz Agostinho, a professora do Centro Cultural, a todo o apoio que tornou possível que a gente tivesse um piano hoje aqui. E né, o piano veio alugado do Ribeirão Preto e tal, assim a gente pode apreciar melhor o som nesse instrumento lindo, tocado por um artista que tira som mesmo, que faz o piano soar. Abre, né, Lu? Então eu vou pedir para a Heloísa tocar uma coisa para a gente, uma coisa solo. É. Tá bom? Aproveitar esse piano aqui maravilhoso. Depois você me chama, eu volto, a gente toca aí. Tá? O que vocês querem ouvir? Eu posso tocar algumas coisas. Eu posso tocar alguma coisa que a gente reconheça, que a gente goste, como Pixinguinha. Ou eu posso tocar alguma coisa que eu ando inventando por aí. Vocês escolhem. Composição sua. É? Sim. Tá bom. Então eu vou fazer aqui uma composição
Lulu ou choro comedinho? Lulu, né? Ah, ficou melhor. Lulu ou choro comedinho? Então a gente segue depois dessa lindeza da Elô. Você trouxe CD, não? Trouxe. Algunzinhos? O CD dela está maravilhoso. Ela lançou semana passada lá no Sesc. Quem quiser aproveitar, aproveita. Então a gente segue tocando músicas de um querido amigo nosso, Maurício Carrilho, sobrinho do famoso Altamiro Carrilho, que é um irmão de caminhada, dedicada a Luciana Rabelo. Ah, que bom. Isso é bom, né? Lulu Espinafrando. Dá. É. aquele choro pro Valdir? É bom? Gostou? É, voz de criança é a música mais linda do mundo. Choro pro Valdir? É, que bom, pô. O ar-condicionado é bom, né? O silêncio, né? Ai, que delícia. Dá para falar baixinho agora, todo mundo ouve, né? É bom, a gente está acostumado com muito barulho. Sabe que eu ando inconformado? Vou confessar para vocês. Moto com escapamento aberto.
Gente do céu, isso é uma agressão. É uma agressão. Tinha que ser proibido. Tinha que... Não pode, faz mal. Em italiano, ouvir, quem fala italiano aqui? Ouvir. Como é que é ouvir? Sente, bela. Sentir. Ouvir é sentir. Tudo que a gente ouve, a gente sente. Bate lá no coração, nele corre. Né? Então, ouvido é sentimento. Modo de escapamento aberto é agressão. Então a gente vai tocar uma coisa bem... bem delicada para vocês. Um abraço assim, muito terno. É um choro lindo do Cristóvão Bastos e do Paulinho da Viola, que é chorão também. O pai dele, o César, tocava com o famoso Época de Ouro, conjunto do Jacó do Bandolim. Chama-se Um Choro para o Valdir. Chorão tem essa coisa bonita de dedicar a música para o amigo, né? Essa do Maurício foi dedicada para a Luciana Rabelo, chama Lulu Espina Franco, quando ela fica brava. Esse chama-se Choro para o Valdir. É um choro dedicado ao Valdir Azevedo. Então aqui e ali vocês vão perceber um cabelinho, uma citaçãozinha do Pedacinho de Céu, aquele clássico, né? Que a gente ouve sempre no Chorando Sem Parar, aqui sempre alguém toca um Pedacinho de Céu. Então no Cristóvão Bastos e do Paulinho da Viola, Um Choro para o Valdir. Faz tempo que a gente toca.
remexendo. Viva! Delícia. Muito bom. Bom, acho que a gente vai terminando, né? O que a gente faz? Faz um radamés? Bora? Bom, então, agradecendo demais, mais uma vez, ao professor Luiz Agostinho, mas eu sei que é sempre um trabalho de equipe, então todas as pessoas que se mobilizaram, tornaram possível ter aqui um piano, trazer a Heloísa, para a gente não somente lançar o disco, o CD, mas proporcionar a vocês aquilo que a gente faz de melhor, que é tocar, né? Compartilhar isso que para nós é sagrado, é a nossa vida. Então, agradecido mesmo. São Carlos já me deu tanto presente, continua dando. Então a gente encerra com uma música do Radamés Inátali, esse grande compositor, maravilhoso, professor, trabalhou muitos anos como maestro, arranjador, compositor, uma folha de serviços prestados à música brasileira enorme, tem sinfonias maravilhosas, tem uma obra sinfônica pouco conhecida que é maravilhosa, e tem muitos choros bonitos e valsas, escreveu de tudo. Então o Radamés vamos tocar o Remexendo, encerrando, agradecendo a todos, depois avisando que a gente vai estar aí com o livro que contém um CD. Então normalmente o livro é vendido na Eduz por R$ 84,00, e a gente então vai estar fazendo aqui uma promoção, tem um CD encartado, vamos estar vendendo por R$ 60,00, autografando para quem quiser levar para casa, tá bom? Então, Radamés Inátali, Remexendo, começando com a introdução.
Então tá bom. Viva, então. Um flautista ícone para nós, flautistas brasileiros, justamente um dos primeiros a gravar. Agora há pouco a gente falou de indústria fonográfica. Em 1902, surgiu um flautista maravilhoso chamado Patápio Silva. E foi um dos primeiros, justamente a música instrumental, foi a primeira a ser gravada no Brasil. Então, do Patápio, a gente vai ouvir uma valsa que todo mundo conhece, está lá no fundo da memória, vocês vão ver que vocês conhecem. Chama-se Primeiro Amor. Vou dar um Ré maior.